Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. O convidado desta semana é o Padre Hélio Soares, que vai apresentar-nos o seu mais recente trabalho, a obra que vai ser apresentada a 6 de junho. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. A 27 de junho deste ano, a Diocese de Angra vai passar a contar com mais 3 sacerdotes ao seu serviço. Jorge Sousa, João Silva e António Santos são naturais da ilha de São Miguel e serão ordenados na Igreja de São José, em Ponta Delgada. O reitor do Seminário Episcopal de Angra, cônego Hélder Alexandre, admite que as ordenações são sempre a confirmação da missão do seminário. É um longo caminho percorrido por estes jovens e é também um grande motivo de alegria e de orgulho também para o seminário, que assim cumpre o seu papel e entrega à Diocese e à comunidade cristã estes 3 jovens para disponibilizarem para um serviço da Igreja e dos irmãos, naquilo que a Diocese entender fazer e orientar com eles. Eles são os 3 naturais de São Miguel, portanto têm uma sensibilidade muito específica, que é caracterizada sobretudo pela piedade popular, que é muito típica de São Miguel. E são os 3 muito generosos, com grande capacidade de entrega, de humildade, de também crítico da realidade. Parece-me que intelectualmente os 3 são muito bons e podem, de facto, dar à Igreja uma nova esperança para aquilo que os serviços para entender e escolher para eles. Têm-se mostrado ao longo da vida do seminário muito dedicados, muito generosos, com sentido de humildade, de entrega, curiosos, é uma turma que sempre se manifestou curiosos em tudo aquilo que diz respeito ao mundo de hoje e à Igreja. O reitor admite que no 6º ano os alunos costumam trabalhar mais junto das comunidades e movimentos e que este ano esse trabalho ficou aquém do habitual, até porque grande parte dos movimentos estão bastante pouco ativos por causa da Covid-19. Para o reitor, os novos sacerdotes vão enfrentar um desafio ainda mais difícil, tendo em conta os dados atuais. Pois, a Igreja do pós-pandemia é algo que nos deve fazer pensar. Aliás, o seminário está a pensar que as jornadas do próximo ano sejam voltadas para esse tema. A Igreja pós-pandemia, que exige muitas vezes um recomeçar de novo, termos necessidade de reiniciar muitas atividades e sobretudo de fazer regressar as pessoas à comunidade cristã, com a necessidade de desinstalar novamente, sairmos de alguma comodidade que a pandemia também nos trouxe, foi tudo feito a partir de casa. É preciso inventar, é preciso ser criativo neste pós-pandemia e parece-me que os números já estão aí muito claros. Há um decréscimo efetivo na participação dominical e isso vai exigir da nossa parte, todos os agentes pastorais, um novo impulso, uma nova vontade, um recomeçar, fazer congregar as pessoas que ainda estão muito temerosas, ainda há muito receio e há muita dificuldade em regressar à normalidade, que é normal. Vamos ver os próximos tempos o que é que nos dizem, mas a Igreja tem que se reinventar. O sacerdote aponta a piedade popular como o único caminho de evangelização para os novos sacerdotes e deixa-lhes alguns conselhos. Essencialmente que sejam eles próprios, que sejam humildes, que sejam próximos das pessoas, que estejam atentos àqueles que mais precisam, àqueles que porventura, sobretudo neste tempo de dificuldades, passam por maiores necessidades. Parece-me que a situação social também está difícil, há novas situações de pobreza. E outro aspecto que tenho insistido com eles é de facto a atenção à juventude, aos mais novos, porque esses precisam de um carinho, de um acompanhamento mais intenso, diferenciado, numa linguagem simples, em que o Evangelho se torne mais testemunhal, menos teórico. O reitor lembra ainda que de um sacerdote exige-se muito e que a dedicação terá de ser constante.
O bispo de Angra, Dom João Lavrador, vai presidir a ordenação dos 3 futuros sacerdotes da Diocese de Angra e enviou uma nota pastoral onde apela à capacidade de sonhar, alegria e fidelidade. Os pormenores com a colaboradora do Igreja Açores, Carmo Rodeia. Dom João Lavrador pede à Igreja Açoriana para viver esta ordenação em clima de festa, pois uma ordenação é sempre uma oportunidade para o envolvimento de todos os diocesanos e para a renovação do compromisso na missão evangelizadora da Igreja. O bispo de Angra lembra o apelo de São João Paulo II aos jovens açorianos durante a passagem pelos Açores, a 11 de maio de 1991, e volta a exortá-los a renovarem o ardor da evangelização no tempo presente. Em plena caminhada sinodal, recorda o prelado, aprofundando a missão evangelizadora da Igreja Diocesana e comprometidos na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2023, o bispo convida todos os jovens a libertarem os sonhos que levam dentro de si, a darem espaço nas suas vidas a Jesus Cristo e, com força e coragem própria da juventude, a deixarem-se abraçar pela ternura de Jesus de Nazaré, que chama e envia para tornarem presente neste mundo a boa notícia que se experimenta na comunhão com Cristo. No final da nota pastoral, Dom João Lavrador agradece às famílias dos futuros neossacerdotes e paróquias que os despertaram para a vida sacerdotal e deixa uma palavra ao seminário episcopal que, com grande generosidade, confiança e sacrifício, forma os sacerdotes para este tempo e para esta sociedade. A nota termina com um apelo aos futuros sacerdotes para que sejam fiéis a Cristo na simplicidade e na alegria. Acompanhemos os novos sacerdotes com a nossa oração e deixemos-nos cativar pelo seu testemunho de entrega ao Senhor para servir o povo santo de Deus, remata o prelado insular. Os futuros sacerdotes, Jorge Sousa, de Ponta Garça, ouvidoria de Vila Franca do Campo, João Silva, dos Mosteiros, ouvidoria de Ponta Delgada, e António Santos, natural das Furnas, ouvidoria da povoação, frequentam o 6º ano do seminário e foram ordenados diáconos a 8 de dezembro passado. A celebração, que decorrerá na Igreja de São José, em Ponta Delgada, vai ser reservada à família e convidados devido às restrições impostas pela pandemia. O clero da Diocese de Angra conta em breve com 3 novos sacerdotes. A solenidade do Corpo de Deus, na próxima quinta-feira, vai ser celebrada na ouvidoria da povoação com algumas reservas. O pároco João da Ponte esclarece ao Igreja Açores o programa das celebrações deste ano. Nós vamos ter o trido preparatório na segunda, terça e quarta-feira. O trido preparatório consiste em levar a Eucaristia às pessoas que estão doentes, às pessoas que não podem vir à casa da Igreja para participarem nas celebrações. Vamos ter também o Sacramento da Reconciliação ao longo daqueles 3 dias e a celebração da missa pelas 18h30. O primeiro dia do trido é o fim do mês de maio. Vamos olhar para Maria como a mulher eucarística, o primeiro sacrário da história. Convida-nos também a levarmos Jesus aos outros. No segundo dia, olharmos para os mártires, com a figura de São Justino, mártir. E no terceiro dia, já em véspera do Corpo de Deus, teremos a missa votiva da Eucaristia, prolongando depois a celebração com a adoração ao Santíssimo Sacramento até à meia-noite. E é com esta adoração que nós iniciamos as festas do Corpo de Deus. Na quinta-feira há várias celebrações para evitar aglomerados. Uma às 10h30 da manhã e outra às 18 horas para a comunidade cristã, no seu todo, e ao 12h30 apenas para as crianças que irão fazer a sua primeira comunhão, para as crianças e para os pais dessas mesmas crianças e para os familiares mais próximos. Atendendo a toda a situação que nós vivemos, achamos por bem dar a possibilidade para todos participarem nas festas do Corpo de Deus, mas de forma organizada. A celebração das 18 horas será com a presença do ouvidor da povoação, a representar também toda a ouvidoria. Não há possibilidade das comunidades da ouvidoria da povoação se deslocarem à matriz da povoação, pelas razões que nós bem sabemos, e com a presença do ouvidor teremos todas as comunidades cristãs
presentes naquela celebração das 18 horas. Na sexta-feira é o dia do feriado municipal aqui na povoação. Vamos ter a celebração da missa ao meio-dia, de ação de graças pelo nosso concelho e pela nossa ouvidoria. As festas que resultam de um voto do município da povoação e que são consideradas a maior festa religiosa do concelho. A Conferência Episcopal Portuguesa promoveu no passado sábado um encontro nacional em Fátima destinado às comissões diocesanas de proteção de menores e de pessoas vulneráveis. Pela Diocese de Angra esteve a responsável pela tutela diocesana, Lina Mendes, que garante ter sido um encontro profícuo. Houve a possibilidade de ouvirmos o conferencista que foi o padre Zollner. É uma pessoa formada na área da psicologia e da psicopedagogia e ele integra a Comissão Pontifícia para a Tutela de Menores, que foi criada pelo Papa Francisco em 2014. Portanto, está por dentro desta problemática de proteção dos menores e das pessoas vulneráveis e trouxe contributos importantes. Falou da proteção de menores e pessoas vulneráveis como parte integrante da missão da Igreja e, por outro lado, também a missão das comissões diocesanas para a proteção dos menores e das pessoas vulneráveis. Houve a possibilidade, depois de termos trabalho em grupo, portanto, formaram-se grupos onde partilhámos algumas dúvidas que tínhamos relativamente às questões processuais do trabalho das comissões, as nossas aspirações relativamente ao trabalho futuro. No final, ficou uma mensagem pelo padre Zollner de coragem, esperança e empenho por parte de todo o trabalho que nos espera. Lina Mendes garante que as preocupações são iguais em todas as dioceses presentes no encontro e destacou a apresentação de um projeto da Universidade Católica. Chama o projeto Cuidar, tem diferentes valências, a formação, a consultoria, a criação de comunidades de prática, a investigação e a realização de seminários. Portanto, trata-se de um projeto que tem apenas 1 ano de existência, mas disponibilizaram-se para contribuir, estão abertos a dar algum contributo depois das comissões necessitarem em pôr em prática e na sensibilização, na formação. Foi também importante saber da existência deste projeto, Cuidar. Por agora, a conclusão é unânime. Todas as dioceses querem diretrizes objetivas para o cumprimento desta missão. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. O italiano Dino Buzzati não é muito conhecido entre nós, mas é considerado uma das grandes figuras da literatura mundial, sobretudo graças à sua obra-prima intitulada O Deserto dos Tártaros, que em Portugal foi publicada pela editora Cavalo de Ferro. O Deserto dos Tártaros conta a história de um jovem oficial, Giovanni Drogo, que parte em missão para um forte militar de fronteira, um lugar qualquer, numa fronteira limite qualquer, indefinida, ausente no tempo e no espaço, lugar onde termina a terra conhecida e começa o deserto inóspito, imenso, desconhecido. A qualquer momento aguarda-se uma invasão do inimigo, e por isso, no forte, amarelo e imponente, as tropas estão sempre alerta, noite e dia, à espera de uma batalha. Ao chegar ao forte, Drogo sente o peso da imensa solidão daquele lugar desértico e quente, longe de tudo e de todos. Assim, o tempo vai passando, cada dia exatamente igual ao outro, exceto em raros eventos com suspeitas de invasão da fronteira deserta, que nunca se confirma. O inimigo nunca chega, e assim Giovanni Drogo, que deixou
família, amigos e cidade, à procura do heroísmo numa batalha, passa 30 anos de inóspita solidão. Não se passa nada. Os dias correm iguais e monótonos, e a única coisa que os alimenta é a espera de uma guerra heroica que nunca chega. Ao fim de 30 anos de esperanças vãs, Drogo regressa à sua terra natal, onde já ninguém o espera, nem amigos, nem família, nem sequer o rosto da cidade. Drogo já não pertence a nada, já não pertence a ninguém. O deserto dos Tártaros é uma metáfora da vida. É um dos livros que melhor nos falam da solidão, de uma vida que vai perdendo sentido enquanto apenas se espera um futuro. Aqueles dias todos iguais, como a gota de água que compassadamente vai caindo na cisterna e ecoa pelo forte, imperturbável, eterna. Aquela monotonia aceite como destino, aquela derrota da vida entendida como esperança, dão ao livro a cor do destino do homem dos nossos dias, sem referências, sem pátria, sem destino. Não será que todos nós nos parecemos, de algum modo, com esse Giovanni Drogo e, na busca de um sonho, abandonamos as nossas raízes e, a um certo momento da vida, constatamos a nossa solidão e a inutilidade daquilo que somos? Fica o desafio para uma leitura que nos prende. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O filme Na América, de 2002, realizado pelo irlandês Jim Sheridan, pertence à rara categoria dos que tinham tudo para ser demasiado sentimentalistas, mas conseguem evitar esse engodo e se revelam muito humanos e autênticos. Trata-se da história de uma família que chega a Nova York à procura do sonho americano, filmado como uma obra neorrealista, onde as dificuldades económicas se casam com o peso do passado. A leve graça do filme revela-se nos olhos das duas crianças do casal, cuja perspectiva inocente expõe e corrige os limites da visão adulta da vida, onde muitas vezes se vive com a ilusão de que ter dinheiro é o mesmo que ser feliz. Na América é um filme leve e encantador como poucos. A sua mensagem não é moralista e é apresentada da maneira o mais cativante possível. Um filme de qualidade e para toda a família. Um santo domingo, bom visionamento e uma boa semana para todos. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o padre Hélio Soares, que se prepara para apresentar uma nova obra intitulada O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada e que é apresentado a 6 de junho no Convento da Esperança. Olá, padre Hélio, obrigada por estar connosco. Ainda no rescaldo das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres surge esta publicação que resulta principalmente e certamente da sua paixão pela história e pela investigação. Antes de mais, bom dia a todos os nossos rádio-ouvintes e cumprimento a Tatiana, a qual agradeço este convite e esta oportunidade de estar aqui a falar convosco. Efetivamente, este livro, que agora é publicado e que será lançado na próxima semana, as Letras Lavadas, a editora, lançou-me o desafio para publicar o livro mais ou menos em finais de março. Num autêntico contrarrelógio, para tentarmos publicar. A primeira intenção era logo a seguir à data da festa, mas não foi possível, sobretudo por motivos técnicos, que entretanto se prolongaram, porque eu também
confesso, não tinha a noção do trabalho e deste projeto que é que implica publicar um livro. Mas é um trabalho que, no fundo, tem por base a minha dissertação de mestrado em Património, Museologia e Desenvolvimento, que apresentei no Estado dos Açores em dezembro de 2018, e que eu sempre tive a intenção de publicar. Já houve uma tentativa em 2019, depois veio a pandemia e ficou um pedaço adiado. Mas agora surgiu essa oportunidade e também num ano em que se comemoram várias efemérides associados a este Convento da Esperança. Eu designo mosteiro porquê? E quero alertar os ouvintes por isso. Porque era a designação deste imóvel, era mosteiro porque era uma comunidade de clarissas que professavam o voto de clausura, e por isso é a distinção entre mosteiro e convento. Também a documentação, ou na documentação arquivística, é assim que elas designam, sobretudo em período mais recuado, como sendo mosteiro. A designação convento tornou-se usual no século XX. O que é que considera que o público precisa de saber sobre a história do atual Convento da Esperança? Quais são as curiosidades que este livro, e claro que não podemos desvendá-las todas, não é? Até porque este livro pretende ser adquirido, apesar de já termos à partida poucos exemplares que sobrem, não é? Desta primeira edição. Em primeiro lugar, esclarecer que este é um trabalho sobre património. Atualmente, e eu enquadro num panorama mais geral das linhas de investigação sobre estas comunidades monásticas, em que existem duas grandes perspectivas. Uma é a comunidade humana, as comunidades humanas que habitam estes espaços, como vivem, quem são, como se configura essa vivência nas suas dinâmicas administrativas, relações sociais, dentro do convento e fora dele, aspectos devocionais. Essa é uma linha de estudo. A linha de estudo na qual eu me insiro é patrimonial. Ou seja, esta comunidade humana, ou estas comunidades humanas, nesse caso do Mosteiro da Esperança, originaram uma arquitetura própria para dar resposta a uma espiritualidade e produziram, ou fizeram produzir, um conjunto de bens, ou melhor, de patrimónios edificado, integrado, móvel e imóvel. Podíamos usar estas designações conceituais, mas, por exemplo, temos a arquitetura, todos já sabemos, a volumetria do edifício. Temos o património integrado, um exemplo, um retábulo que é colocado nos azulejos. Isto é património integrado. Depois temos o património móvel, imaginemos uma escultura, uma imagem, um castiçal, um candelabro. Isto é património móvel. E tínhamos ainda o património arquivístico, que é documentos, manuscritos, ou eventualmente até depois nas bibliotecas conventuais. Curiosidades. Haverá muitas, então vou desafiar os nossos radiovintes a comprarem o livro. Podem comprá-lo online através do site das Letras Lavadas. Faço o apelo a que estão interessados, façam essa reserva. Podem fazê-la já. Sejam rápidos, não é? Exato, porque está a haver muitos pedidos. E poderá haver aqui algum risco da edição se esgotar nas próximas semanas, tendo em conta que já há uma grande reserva, estamos a falar de um número significativo mesmo. E também vai acontecer aqui em São Miguel o lançamento no dia 6 e depois mais 3 apresentações. E todas elas, e nestes 4 momentos, haverá venda de livros, paralelamente à livraria. E, portanto, há todo esse potencial risco. Ora, as curiosidades são múltiplas. Umas eu levanto questões, outras respondo, outras apresento aspectos. Faço sobretudo a história do património por espaços do mosteiro. Imaginemos o claustro, o coro alto, o coro baixo, a igreja, a cisterna. Divido entre espaços utilitários e espaços da intimidade das freiras, chamando-lhe assim. Porquê? O espaço utilitário, por exemplo, a cisterna, ou a tafona, ou o granelo. Espaço da intimidade. Pode ser a cela, pode ser o dormitório, ou pode ser exatamente o coro alto, que era o coração do mosteiro. Portanto, tudo isto é esta história do espaço. Por exemplo, o claustro.
É um claustro da década de 80, do século XVIII. E depois encontrei novidades também, alguns anacronismos estilísticos. Por exemplo, nós, ao entrarmos na Igreja da Esperança, dou esta nota, vamos ver uma capela-mor barroca, toda ela harmonicamente, que nos é apresentada de uma forma harmónica. Mas aquilo existe ali um anacronismo tremendo. O retábulo é barroco estilo nacional, primeira metade do século XVIII. Encontrei notícia da sua execução à volta da década de 30. Não quer dizer que tenha sido... Porque estas obras às vezes prolongavam-se décadas e décadas. Uhum. E depois vamos encontrar um teto em castões barroco, no seu estilo, mas que foi mandado executar entre 1908 e 1910. Quase 200 anos depois, praticamente. Portanto, estamos num estilo totalmente contemporâneo, numa época já muito contemporânea. Mas quem executa, quem projetou e quem executou, foi buscar as referências que tinha. Igreja de São José, Colégio de Jesus, Ponte Delgada, sobretudo estas duas referências. Uhum. Portanto, para dizer assim, que há estas particularidades que são desvendadas, a par também de muita documentação que eu procurei transcrever, ou que alguém transcreveu, e depois eu faço a devida referência, de documentação desconhecida. Portanto, este meu trabalho tem por objetivo uma proposta de musealização de muitos destes espaços, não todos, de conteúdos que podem ser passíveis de ser colocados em determinados espaços, mas baseada numa investigação arquivística. Em que arquivos? Arquivos do Mosteiro, Arquivo da Irmandade do Santo Cristo, Biblioteca Pública de Ponte Delgada. Também fiz algumas incursões na Biblioteca de Angra, sobretudo a questões diocesanas. Arquivo Nacional da Torre de Tombo, Museu Militar dos Açores e Arquivo do Vaticano. Portanto, tenho e não esgotei tudo. Dentro destes arquivos há outros fundos que podem ser explorados. Portanto, em nada do meu livro eu esgoto os temas, nem esgoto o que está lá. Portanto, cada capítulo podia ser muito mais, podia dar, por sua vez, outro livro. Porque existe efetivamente material. Portanto, a reflexão sobre cada aspecto patrimonial ou artístico, por exemplo, podia dar uma ótica da história da arte, por exemplo. Estamos a falar de um livro bastante denso, de grandes dimensões. Quanto tempo durou este seu trabalho de investigação? O livro, podemos dizer, o que agora o leitor terá entre mãos, no fundo tem 6 anos de trabalho. 2015, 2021. Porque há muita informação que eu obtive já em 2021 e que foi registrada. Portanto, eu não acrescentei reflexão, simplesmente dou informações. É um livro que eu mantive-me fiel à estrutura e à metodologia adotada. Tem muita referência bibliográfica, mas sobretudo arquivística. Porquê? Para quem quiser aprofundar conhecimentos, eu tentei aqui neste livro compaginar o acesso ou a disponibilização de informação ao público em geral, mas também ao investigador. O livro está ilustrado com cerca de 100 fotografias, daí também ter mais de 400 páginas, porque existe muita fotografia que permite ilustrar o texto ou revelar património. Tem muita fotografia atual, existem algumas fotografias antigas, sobretudo para alusivas ao culto e devoção ao Senhor Santo Cristo, e também de documentos. Imaginemos a primeira gravura da Madre Teresa a rezar ao Senhor Santo Cristo, de 1763, e que está na Biblioteca Nacional de Portugal. Esqueci-me de referir também a Biblioteca Nacional. Portanto, é um livro que tenta, ao melhor que seja possível, ser consultado e lido por todos os públicos. Tem um índice muito exaustivo, exatamente por este motivo, uma opção minha, para que o leitor, aquilo não é um romance que se lê de capa a capa, o leitor que quiser ler hoje, à cabeceira, à noite, um desejar mais adequado, na praia, ler-se hoje sobre a história da Igreja da Esperança, pode ler-se isso, é perfeitamente autónomo dentro da estrutura, não tem que andar a cruzar. Se quiser ler amanhã sobre o claustro e a sua simbologia,
na arquitetura monástica poderá fazer. Perante tantas missões e tantas funções que o mosteiro / convento já assumiu, quais foram aqueles que, a seu ver, foram mais marcantes e mais importantes para a comunidade miquelense? Bem, as freiras, eu não estudei, importa também referir que o que é que eu não estudei? A comunidade humana que o habitou. Uhum. O mosteiro é fundado em 1541, ou seja, a sua abertura oficial, e que este ano celebra 480 anos. Assumiu o mosteiro, as freiras, apesar de serem clausura, como todas as freiras de clausura na época moderna, mantinham um contacto com a sociedade de uma forma muito próxima. E, portanto, ir para a freira, na época moderna, era, por um lado, um ideal de santidade, que se entendia que era o único local que eu me podia mais identificar com Cristo. E é por aí, por exemplo, vamos ter imagens de Cristo, inclusive do seu Santo Cristo. Uhum. É por esta espiritualidade franciscana da identificação com Cristo, sobretudo a sua paixão. Portanto, o Santo Cristo não é uma imagem, é única neste quadro regional, mas a devoção à paixão de Cristo é comum a toda a época moderna, que vem de uma raiz tardo-medieval. Dando um salto após a sua extinção em 1894, quando morre a Madre Vicência da Conceição, ele vai assumir um estatuto de recolhimento de senhoras solteiras, viúvas, desamparadas. Uhum. E até 1928. E é esta a sua função que terá, recolhimento. De 28 a 43 temos a Ordem da Visitação, em que provavelmente temos as duas situações, temos freiras e temos recolhimento, e depois, de 43 em frente, temos então uma dimensão de social, uhum, que manterá até este século, mas também neste século entrou essa dimensão com algum decréscimo, que é a Colégio São Francisco Xavier, com as irmãs de São José de Colonim, uhum, e depois, com as religiosas de Maria Imaculada, a partir de 1962, que também terá várias valências, mas sempre na área educativa. E podemos dizer que até mais ou menos ao ano 2000, esta relação social, sobretudo educativa, está presente na cidade e na sociedade miquelense açoriana. Imaginemos, e vamos certamente conhecer muitas jovens, sobretudo das ilhas que não tinham ensino secundário, que vão para o Convento da Esperança residir para estudarem no ensino básico e sobretudo no ensino secundário e até universitário, em Ponta Delgada. Portanto, terá também creche, terá várias valências. E será isto. Permitam-me que introduza aqui, que é propostas que se fez para colocar no convento outras valências que nunca se efetivaram. Por exemplo, uma cozinha económica. Demoliu-se uma parte do mosteiro ali junto à fábrica de Melo Abreu em 1915 para se construir uma creche para os filhos da classe trabalhadora miquelense, era assim a designação, que nunca se efetivou, demoliu-se, mas nunca se construiu. Fez-se proposta para receber... Isto em que anos? Em que anos? Estamos já a falar sempre século XX. Okay. Século XX. Mas sobretudo num primeiro... Houve a proposta, por exemplo, para a instalação lá da sede de um clube desportivo. Portanto, que não tinha nada a ver com a realidade. Porque se entendia que eram espaços vazios. Cozinhas económicas, outras associações de cariz social e educativo, sobretudo neste período, até à chegada das religiosas em 1928. Nestes 20 tal anos é que surgem estas propostas. E algumas efetivaram-se, outras não. Padre Hélio Soares, portanto, antes de encerrarmos esta apresentação do seu livro, que será no dia 6, deixamos os nossos microfones disponíveis para convidar as pessoas, não sei se poderão estar muitas pessoas presentes, mas de qualquer forma a conhecerem um pouco este resultado de tantos anos de trabalho. Faço o convite e obrigado por essa oportunidade.
para as pessoas estarem presentes, serão cumpridas as regras habituais destes espaços, que todos nós já conhecemos, não tem que as elencar. Haverá livros à venda durante a sessão no hall da sacristia, o hall de entrada da sacristia. A apresentação estará a cargo da professora Susana Goulart Costa, que foi minha orientadora e também elaborou o prefácio da obra. Mas, caso não tenham essa oportunidade, poderão também participar no dia 13, portanto, domingo 13 de junho, aqui na Matriz das Capelas, às 7 da tarde. No dia 15, nos Finais da Luz, na Igreja dos Finais da Luz, às 20 horas. E no dia 18, em São Vicente de Ferreira, também às 20 horas. Portanto, nas minhas paróquias, tendo em conta que o intuito é diluir público, sobretudo os meus paroquianos, muitos deles desejam participar, mas tendo em conta as limitações que há, então assim é o intuito de diluir as pessoas. E também estas apresentações ficarão a cargo da professora Isabela Albergaria, Maria Luísa Jaquiné e Margarida Lalanda, que integraram também o júri da defesa da minha dissertação. E, portanto, faço esse apelo em prol da cultura, em prol do conhecimento daquilo que é nosso, porque quando não se conhece, podemos ter dificuldade em defender as nossas raízes e a nossa identidade. Padre Hélio Soares, vou convidá-lo a sairmos um pouco deste seu novo bebê, deste livro, e falar um pouco do seu papel enquanto ouvidor, enquanto pároco de 3 paróquias, ouvidor das capelas. Como é que têm sido os últimos tempos na ouvidoria e particularmente nas paróquias, com quem mantém certamente um papel mais próximo com a comunidade? Tem sido desafiante, com todas as limitações. São Miguel tem sido fustigado com a pandemia, como todos bem sabemos. Praticamente a vida pastoral das paróquias está nos mínimos e em muitos períodos quase inexistente, limitando-se praticamente às celebrações litúrgicas e a quando isso aconteceu. A dimensão profética tem estado muito, muito limitada. A dimensão caritativa, dependendo das paróquias, dos recursos, dos meios, tem estado um pouco mais ativa. E a dimensão litúrgica, se calhar aquela que ainda, apesar de tudo, se mantém mais presente. Mas estamos, em muitas situações, temos que iniciar um novo processo de evangelização, de restauro da confiança, de restauro de tantas dimensões. E também um papel importantíssimo de acompanhamento. Eu tenho 3 paróquias, uma delas só há alguns meses, portanto confesso que aqui na ouvidoria cerca de metade da população reside nas minhas paróquias, portanto são as mais populosas. No cômputo geral são quase 10.000 habitantes, com realidades sociológicas, geográficas e culturais muito distintas. Eu não conheço os meus paroquianos todos, conheço muitos deles, sobretudo já são 8 anos por cá, mas enfim, há muitas situações dramáticas que temos de acompanhar. Tenho presente neste momento um paroquiano que hoje foi sujeito a uma intervenção cirúrgica cardíaca e que, devido à pandemia, há quase 1 ano que aguarda por essa cirurgia. Portanto, para vermos só o exemplo, um dos exemplos que existem de limitações e de consequências desta pandemia, mas não seja nos cuidados de saúde fora Covid. E tantas dimensões que poderíamos falar. A Diocese está encaminhada sinodal. Enquanto ouvidor das capelas, como é que uma ouvidoria assim um pouco mais periférica olha e acompanha este percurso? A caminhada sinodal é um grande desafio. É um grande desafio do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da mobilização para essa reflexão. Mas tem sido... O ano passado correu bem, do ponto de vista
dos trabalhos, este ano está a ser, confesso, está a ser fruto de tudo. Como os grupos não se reúnem, quer aqueles habituais, quer alguns formatos para o efeito têm tido, vejo alguma desmotivação por parte das pessoas, ou seja, para as pessoas, isso acaba, para muitas, só para os leigos mais conscientes é que é uma prioridade, pouco comum não é. E, portanto, temos aqui um grande trabalho. Penso que esse processo tem que ser repensado. Tem que ser repensado na sua orgânica, nos seus objetivos, nos seus timings. Eu sou a favor da caminhada sinodal, acho que é importante, mas penso que o processo tem que ser revisto para que possamos realmente envolver as pessoas neste pós-pandemia. Porque para muitos dos paroquianos ou dos leigos, dos fiéis, não é uma prioridade imediata essa reflexão. Portanto, penso que terá que ser repensado no próximo ano pastoral como fazê-lo. Quais são os maiores desafios de pastoral em todo este contexto? O que é mais urgente enquanto pastor? Evangelizar, que é sempre o nosso objetivo. Estamos a pandemia veio revelar, se calhar, muitas das nossas debilidades pastorais, das nossas paróquias, das nossas estruturas. Algumas delas, se calhar, já são inadequadas. Claro que nós estamos numa estrutura de Igreja Universal, há coisas que não passam por nós, mas penso que carece aqui de uma grande reflexão, não só diocesana, que pode ser feita no campo da caminhada sinodal, como reevangelizar, como fazer catequese na atualidade, neste atual contexto. Estas catequeses online, até que ponto é que cumprem esse objetivo? Penso que ficam muito só pela presença e manter uma ligação mínima, porque a fé é vivida da presença, as Eucaristias são vividas, é essencial a presença, a comunhão presencial, a celebração presencial. Portanto, há aqui penso que temos que repensar realmente esta reevangelização pós-pandemia. E penso que essa reflexão, essa preocupação, que no fundo é mais geral, tinha que ser feita imediatamente para pensar o próximo ano pastoral com orientações concretas, com apoios, enfim, penso que carece aqui de uma grande reflexão. Como evangelizar o pós-pandemia. E podemos considerar que é um jovem sacerdote, sempre teve uma relação muito próxima com os jovens e com a pastoral juvenil. Como é que é atualmente, e particularmente neste contexto, a relação da Igreja e a comunicação da Igreja com os jovens? A comunicação da Igreja com os jovens. Pensar, no fundo, penso que nos faz essa pergunta, está a falar com uma dimensão muito institucional, não sei se é essa a sua intenção, mas a palavra Igreja pode ter uma dimensão institucional, pode ter uma dimensão menos institucional. A Igreja está onde cada um de nós estamos, onde cada cristão está, podemos assim também dizer. Há uma grande dificuldade de diálogo, quer da Igreja instituição, quer das próprias gerações entre si, as gerações mais velhas com as gerações mais novas. Eu vejo isso pelos adolescentes, pelos jovens da paróquia, que esse desfazamento de linguagem, esse desfazamento de objetivos, e sobretudo de uma sociedade que muda de ano para ano e de uma igreja que leva anos a refletir em mudar. Portanto, há essa dificuldade. Eu não tenho resposta para ela. E confronto-me. É o meu desafio diário como dialogar com estas novas sociedades. Eu também sou professor de jovens. Os meus alunos são todos acima dos 18 anos. E vejo num outro âmbito, mas vejo também essa dificuldade dos objetivos, dos anseios que eles manifestam
e que nós às vezes temos muita dificuldade em ir ao encontro deles. Estamos cheios de boas intenções, de bons projetos, mas a Igreja não se pode esquecer que no quadro atual a sua proposta rivaliza com outras propostas. Portanto, a fé, a vivência ou a religião é colocada na sociedade como outra proposta, como o âmbito desportivo ou o âmbito cultural de outra coisa qualquer. E, portanto, nós também, de certo modo, concorremos com eles, do ponto de vista de procurarmos cativar, de procurarmos evangelizar. Tínhamos de ter um discurso, temos de estar muito bem preparados, temos de ler a atualidade, ler notícias, por exemplo. Porquê? Porque é preciso perceber o que é que se está a passar no mundo atual, seja eclesial, seja mundial, seja até do âmbito do mundo dos jovens onde eles circulam, para podermos usar essas categorias culturais, mentais e dialogarmos com eles. Não é fácil, é um desafio de todos os dias. Padre Hélio Soares, muito obrigada por ter sido o nosso convidado deste Igreja Açores. Para os nossos ouvintes, relembramos que o Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada, o livro de Hélio Soares, será apresentado no próximo dia 6 de junho no Convento da Esperança e, portanto, fica aqui o alerta aos interessados para ou estarem na apresentação ou adquirirem de imediato este exemplar. Obrigada, Padre Hélio, e muito sucesso para, eventualmente, obras futuras desenvolvidas a partir deste que é o primeiro, certamente, de muitos. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado pelo seu convite e também desejo um bom domingo a todos os nossos radiovintes. E a Igreja Açores vai regressar na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.